Bruno participa de uma reunião com vários políticos. Os sem terras descobrem que a fazenda invadida ela é produtiva. Bruno Mezenga diz aos políticos que se eles não resolverem a situação, ele invadirá Brasília com 15 mil cabeças de gado. Os invasores resolvem ficar apenas com a parte improdutiva da fazenda. Ralph tenta marcar o encontro com Leia, mas ela teme que o marido volte. Luana é paquerada por um dos invasores, mas ela não dá bola pro pé rapado. O líder nacional dos sem terras manda os invasores abandonarem a fazenda de Bruno Mezenga. Nesse instante, o fazendeiro aparece e diz que eles devem arrumar a cerca que destruíram. Regino garante que a cerca será refeita, mas que precisa de material adequado. Bruno então libera os invasores e manda que eles se orientem, pois estão sendo usados apenas como massa de manobra de um peixe grande. Regino pergunta sobre isso para o seu líder, mas o cabra desconversa. Luana e Bruno trocam olhares. A família de Bruno comemora o fim da invasão. Luana decide seguir sozinha e se despede de Regino e dos outros invasores. Luana aparece na fazenda de Bruno Mezenga e pede abrigo por uma noite. Bruno decide abrigá-la e levar para sua fazenda. Eles trocam olhares, vai rolar, hein? Jeremias Berdinazzi, que tá velho que só, descobre que seu irmão Giacomo morreu em um acidente com toda a sua família. Dr. Fausto diz que existem indícios de que apenas sua sobrinha sobreviveu, mas sumiu do hospital sem deixar rastros. Bruno escuta o que os empregados falam sobre Luana e resolve levá-la para a fazenda do Araguaia e em seguida segue viagem para Ribeirão. Giacomo lamenta a perda do irmão e morre de remorso por ter passado a perna em todo mundo da família. Bruno conversa com Luana enquanto viajam e os dois se dão bem até demais. Enquanto isso, a varapau da mulher dele tem um ataque de pelanca por ele ter voltado para a fazenda do Araguaia e diz que ele merece mesmo levar a Gaia. Bruno deixa a Luana na fazenda e diz que vai voltar para casa para ver as cagadas que os filhos dele devem ter feito por lá. No meio do caminho para Ribeirão, ele descobre que os filhos compraram um iate. Enquanto isso, Leia cura suas mágoas com seu gigolô de estimação em São Paulo. O corno chega em casa e não encontra seu rebanho. Dona Ana, mulher de Zé do Araguaia, desconfia de Luana, insinuando que o patrão deve estar pegando a boia fria. A jovem pega A e resolve ir embora da fazenda de Bruno Mezenga. Marcos, o filho vagabundo do rei do gado, e Liliana, a filha do senador, se encontram no iate. O playboy fala mal da honestidade do pai da moça, dizendo que o pai dela é um trouxa. Dona Ana conversa com Luana e pede desculpas e a convence de desistir da ideia de ir embora. Zé do Araguaia e Dona Ana concluem que Luana é uma boa pessoa. Leia chega em casa de madrugada e é surpreendida por Bruno. A mulher mente descaradamente e dá para notar que Bruno não caiu nessa tapeia. O fazendeiro também questiona Leia sobre a compra do iate, mas ela, que tinha autorizado a compra, tira o dela da reta e manda que ele pergunte para o filho dele e sai. Quando ela dá as costas, ele avisa que o filho também não está em casa. O filho dele, na verdade, está chambregando no iate novo. No outro dia, durante o café da manhã, Bruno pega ar com seu filho, que ainda está vadiando. E piora tudo quando ele descobre que é com a filha do seu melhor amigo. Leia defende a vagabundagem do seu primogênito e ele sai da mesa irado. A filha, que parece ter mais juízo que a mãe, sugere que ela pare com essas viagenzinhas secretas dela. Na fazenda do Araguaia, Luana conta como conheceu Bruno toda coisada. Dona Ana percebe o interesse da boia fria, mas Luana disfarça muito mal. Bruno faz perguntas ao seu motorista sobre as saidinhas de Leia e não gosta do que ouve. Bruno dá ordens para que ele acompanhe Leia para onde quer que ela vá. Agora vai ficar difícil cornear o rei do gado. Prevendo isso, Leia avisa a Ralph que Bruno voltou e eles não poderão mais se ver. Lia quase flagra o telefonema de Olivia Palito com seu amante. A filha desconfiada pergunta sobre as constantes viagens e alerta a mãe sobre baixar o facho e se aquietar. Em São Paulo, Ralph reclama de Leia para sua outra amante, falando dela como se ela fosse apenas um negócio. Marcos volta para a mansão e acaba discutindo com Lurdinha, mandando a moça para o inferno. Em casa, Liliana discute com a mãe, que acha que Marcos é um Zé Droguinha que vai colocar a moça no mau caminho. Dona Ana passa a ficha completa da família de Bruno e desce o sarrafo em Leia. Luana demonstra cada vez mais fascínio pelo rei do gado. Jeremias diz para Olegário que perdeu todas as esperanças de encontrar sua sobrinha e garante para o amigo que, sem família,
deixará todo o seu patrimônio para os seus empregados. Ao ouvir isso, Olegário pensa: eu nem queria, papai. Bruno discute com Marcos e diz que não vai pagar o iate. Marcos diz que foi só uma mixariazinha, umas 1000 cabeças de boi dá pro gasto. Bruno pega A e ameaça deserdar a mulher e os filhos, caso eles não se virem para pagar a dívida. Para atender um capricho dos filhos, Leia diz que pagará a dívida. É por isso que esses meninos são estragados, minha gente. Enquanto isso, os empregados comentam as puladas de cerca da patroa. Dona Ana elogia Luana para Zé do Araguaia. Ela conta que ela quase capou um sujeito que tentou bulir com ela. O outro ela furou o bucho e o terceiro ficou quase sem orelha porque ela ia arrancando numa mordida. Zé diz que ela é uma fera e Dona Ana chama a moça de guerreira. Luana pensa em Bruno e Bruno também pensa em Luana. Leia procura o marido e pede o divórcio. Ela diz que quer a metade de tudo. Bruno ri e até aceita, mas diz que ela vai sair do casamento com a mesma quantidade de boi que ela entrou na relação, ou seja, nenhum. Ele manda que ela contrate um advogado, pois não levará nenhum boi dele. Mulher, tu vai se lascar, vi, tô te avisando. Pela manhã, Bruno decide voltar para a fazenda do Araguaia. Antes de viajar, Bruno questiona a amizade de Marcos e Liliana. Ele também avisa que a mãe deles pediu o divórcio e diz que do jeito que as coisas vão, pelo jeito ele vai ter que se divorciar da família inteira. Bruno diz que Marcos deveria aprender a cuidar dos negócios da família, mas o Zé Droguinha não tá nem aí. Os dois gravetos vão cobrar satisfação da mãe. Espero que depois disso eles comam, senão eles vão sumir. Bruno, freado, viaja para a fazenda do Araguaia. Marcos e Lia perguntam por que Leia pediu o divórcio. Marcos avisa a mãe que se ela tiver outro homem, vai matar o infeliz. Então prepara o facão, viu? Luana se alegra ao saber que Bruno está chegando. Jeremias começa a fazer o testamento, deixando tudo para os empregados. Ralph fica feliz com a notícia do divórcio, pensando em tudo que ele vai poder abocanhar. Bruno puxa um dedinho de prosa com Luana e pergunta sobre o seu passado, mas ela desconversa. Depois, Zé do Araguaia começa a passar a ficha de Luana para o seu patrão. Rafaela, uma impostora, chega à casa de Jeremias e diz ser Marieta Berdinazzi, filha de Giacomo. Zé do Araguaia conta a Bruno a história de Luana, de quando ela caiu do caminhão. Judite, a governanta de Jeremias, desconfia de Marieta, com razão. Bruno chama Luana para conversar e se interessa por sua história, depois acaba consolando a moça. Jeremias chega em casa e encontra Marieta dormindo em seu sofá. Ele fica impressionado. É cilada, velho.